Aí a segunda turma não teve acesso. Mas eu criei um mnemônico para vocês. Qual é? Do CTV? Ciedu. Med quem? É CI, pai. Sempre bota isso. Ah, é, aqui é Ci, né? Ciedu Med. Médio é com D. Ciedu Med. Saúl. Juremo. Transporta água. Transporta agro e Segurança. O que eu tenho que tomar cuidado com o... Porque não é infraestrutura, é o quê? Indústria e comércio, né? Beleza? Tranquilo? Infraestrutura já foi? Já foi. Vai cair na prova de vocês infraestrutura. Porque já foi, já fez parte. Turma 2, vocês vão ter aula disso aqui, tá? Mas grava esse mnemônico. Ciedu, Med, Saúl. Esse mnemônico serve para gravar todos os componentes que são quantos? 12 discípulos. Beleza? São 12 lá no CONTRAN, são 12. São 12 componentes que compõem um órgão colegiado chamado CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Ciência. Meio ambiente. Defesa. Saúde. Justiça. Relações exteriores. Mobilidade urbana. Transporte. Água. Indústria. Isso aí. Quem é o que coordena? Transporte. Transporte. Esse aqui é o cara que vai... É o chefe. É o coordenador? Isso. Esse é o coordenador máximo. O Ministério do Transporte é o coordenador máximo do SNT. Isso, o órgão máximo normativo consultivo é o CONTRAN. Depois eu vou trabalhar isso aqui para meus alunos da segunda turma. Mas tem essa aula gravada lá essa aula, gente, para a turma 2, está gravada lá no canal do curso, tá? Foi a primeira aula, vocês podem assistir. Depois a gente vai ter essa aula ao vivo aqui para a turma 2, tá? Presencial, mas pode ir adiantando lá a matéria. Beleza, gente? Teve mais um mnemônico que eu fiz para vocês, qual? Esse ninguém lembra, né? É o conceito de... É assim que se passa por curso, tá, gente? É assim que se passa por curso. Esse aqui é o conceito de via. O que é via? Via é a pista de rolamento. Mais o quê? Ilha. Canteiro central. Calçada. E a coisa. Professor, é muita coisa, é muita coisa, mas você precisa aprender e precisa passar em prova. Tá bom? Tranquilo, vamos voltar para a nossa aulinha de português básica. Depois do intervalo, eu vou separar um tempo para a gente voltar lá em crimes de trânsito, tá? Pegar crimes de trânsito de vocês aí, até para não levar os alunos à exaustão, porque eu sei que português às vezes fica um pouco a matéria mais densa. Mas está todo mundo bem? Está todo mundo tranquilo? Aí a gente pega um pouco de direito penal, crimes de trânsito. Ah, não, eu precisava trabalhar com vocês. Essa aqui foi aquela que eu trabalhei, eu falei com vocês aqui. Lembra daquela questão, gente? Voltando para o português, tá? Muda aí muda o registro. Muda o registro, vira a chave. Liga o 220 de novo, vai lá. Lembra da questão que eu falei para vocês aí do quão referente e sem referente, sujeito, quando é determinado e quando é oculto. Aí eu coloquei um exemplo. O TRF2 continua. Isso. Ponto. Chamaram mais 20 candidatos. Eu falei para vocês, cada verbo traz o seu sujeito. Cada verbo traz o seu sujeito. Onde estão os verbos? Onde estão os verbos, professor? Chamaram e continua convocando. Esse continua convocando é o quê? É uma locução verbal. Eu tenho aqui o quê? O verbo auxiliar mais o verbo principal que está no G.
Convocando. Nasal, gerúndio. Beleza? Então eu tenho o verbo auxiliar mais verbo principal, formando uma locução verbal. O TRF2 continua. Quem continua convocando? TRF2. Então o TRF2 é um simples. Sujeito simples. E explícito. Explícito ou implícito? Não, esse está explícito. Qual está implícito? O sujeito do verbo chamar. Ele está implícito na desinência. Eu sei que é eles. Só que quando está terceira pessoa do plural, normalmente é sujeito indeterminado. Só que eu tenho o refer, que é o TRF2. Então você quer? Tendo referente, essa foi a questão que eu expliquei para vocês. Tendo referente, o que era indeterminado virou oculto. Beleza, tranquilo? E cada verbo traz o seu sujeito. Paramos aí no sujeito indeterminado, né? Situação 2. Situação 2. Situação 2. Coloque assim. Depois a gente vai explicar isso lá na frente, mas você coloca a situação 2. VT. VTI. VL. Pode colocar assim, tá? VI mais a partícula C. Outra situação de indeterminação. Verbo transitivo indireto. Zero sujeitos? Oi? Zero sujeito aí não. Isso aqui é do sujeito indeterminado. Lembra que nós fizemos sujeito indeterminado e colocamos a situação 1. Qual foi a situação 1? Terceira pessoa do plural sem referente. Agora a situação 2. Verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo transitivo mais a partícula C. Exemplo. Precisa-se de pintores. Vamos. Foco, força. O Fábio pediu para passar para vocês que provavelmente terá a prova de agente de trânsito e guarda municipal de Guaba Grande, tá? Tá tudo praticamente certo aí para sair desse Guaba Grande, é. Agente de trânsito e guarda municipal, pode fazer os dois. Porque cai trânsito e vai ser bom para o Detran, tá bom? E Saquarema tá para sair. Tudo que tiver trânsito, gente, vai para cima. O verbo está aqui. Quem precisa de... Pediu a preposição. Pediu ou não pediu? Quem precisa... Lube, fala comigo. Fala para você internalizar. Quem precisa de alguma coisa. Ou precisa alguma coisa. Não, pediu a preposição de. Se pediu a preposição de, e quem precisa de alguma coisa. Então ele pediu um complemento, ele é um verbo transitivo. Ele pediu um complemento com preposição, a preposição dele. Então ele é transitivo e é o VTI. É o VTI. Beleza? O VTI mais a partícula C é sujeito indeterminado. Tranquilo? Sem crise. Essa partícula C a gente chama de quê? Meus profs. Partícula passiva-dora. Essa é a passiva-dora? Não, essa é a partícula de indeterminação. Sujeito. Essa não é a passiva-dora. Essa é PIS, né? Essa é a chamada PIS. PIS. PIS é o quê? Partícula de indeterminação. O sujeito está indeterminado? Se o sujeito é indeterminado, essa aqui, Léo, é a partícula de indeterminação do sujeito. Beleza? É claro
E nós vamos estudar isso aqui, eu não quero entrar nesse assunto agora, tá? Porque depois nós vamos saber quando é a partícula apassivadora. Ela pode ser uma partícula passivadora também. Quando ela é a partícula passivadora, o verbo não é indireto. O verbo tem que ser transitivo direto. Não pode ser indireto. Amandinha, para a prova. VTI, VL ou VI mais a partícula C é PIX, partícula de indeterminação. A sua alegria me contagia. Um assunto chato aberto, ela está sorrindo. Beleza, gente? Esse VL aqui é o verbo de ligação. E esse VI é o verbo in. O professor é doido, né? Ele simplifica aqui e simplifica em cima também. Esse aqui é o verbo de ligação, esse aqui é o verbo intransitivo. Se eu tiver, Luiz, se eu tiver essa combinação, esse, ou esse, mais esse, eu tenho sujeito indeterminado. Esse é o segundo caso, né, de indeterminação. Não se preocupe, trabalharemos uma aula falando dessa partícula C aí. Teremos uma aula nesse ponto da matéria. Terceira situação. Infinitivo sem referente. Terceira situação. Infinitivo sem referente. Infinitivo sem referente. Olha aqui. Olha como que é assim. Infinitivo sem referente. Olha como essa frase, Lucas, vem a calhar. Estudar português é importante. Estudar português é importante. Prestem atenção. O que vocês colocaram aí? Sujeito oracional sem... Não foi isso? Não, infinitivo. Ah, infinitivo. Não, sujeito oracional vai ser depois. Infinitivo sem referência. Infinitivo sem. Mas no final está tudo certo. Qual o verbo que está no infinitivo? Olha o professor ajudando aqui. Levantou. Estudar. Infinitivo sem referência. Aí você vai escrever essa oração aqui. Na verdade, aqui eu tenho duas orações. Você vai escrever esse período. Eu tenho duas orações. Por que eu tenho duas orações? Eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu preciso, Rafael, fazer aquele exercício, tá vendo? Preciso fazer aquele exercício de saber cadê os sujeitos. Se eu tenho dois verbos, eu preciso procurar dois sujeitos. Eu preciso ver se eu tenho esses dois sujeitos. O que é importante? Estudar português. Esse aqui é o primeiro sujeito, tá? Estudar português é o primeiro sujeito. Sujeito de qual verbo? Do verbo? Do verbo ser. Então, o sujeito desse verbo aqui, estudar português. Dentro desse sujeito aqui,
Isso aqui tudo é sujeito. Estudar português. Esse sujeito aqui não é uma oração? É ou não é? Por que ele é uma oração? Porque ele tem? Então, estudar português é importante. O sujeito é uma oração. A esse sujeito, vamos chamar de sujeito oracional. Qual é o sujeito do verbo ser? Estudar em português. Estudar é importante. Sujeito oracional. Esse é o sujeito oracional. Por que ele é um sujeito oracional? Porque é uma oração com função sintática de sujeito. Entendeu? Uma oração inteira, uma oração inteira com função sintática de sujeito. Se eu perguntar para vocês, o que é importante hoje? O que é importante hoje? Estudar português. Estudar português. Estudar português é importante. É o sujeito. Beleza? Tranquilo? Mas não é esse caso que nós estamos trabalhando aí. Nós estamos trabalhando nessa linha aí, nesse item, o sujeito, o verbo no infinitivo sem. Então, o verbo ser, ele tem sujeito. Qual o verbo aqui que eu não sei quem é o sujeito, que ele é indeterminado? Esse aqui. Estudar está no infinitivo? Sim, as terminações do infinitivo. Nada, ex, nada, mois, desenho. Ex, mois, desenho. Ex, mois, desenho. Lembra, depois a gente vai trabalhar isso aí na aula de verbo para a turma 2. Mas estudar está no infinitivo. O verbo normal ele está no infinitivo. Cantar, correr, pedir. Quando o verbo vem assim na sua forma normal, vamos falar, esse verbo está no infinitivo. Aqui ele está no infinitivo. Aí eu te pergunto, quem estudar? Cadê o sujeito dele? Alguém vai estudar, né? Porque se é importante, alguém precisa estudar. Quem? Não sei. Então o sujeito desse verbo aqui é um sujeito indeterminado. Esse verbo tem sujeito indeterminado. Porque é um verbo no infinitivo sem referente. Beleza, gente? E esse aqui? Esse aqui é um sujeito oracional. O daqui é o sujeito oracional. Beleza? Então qual é o sujeito desse aqui? É um sujeito oracional. Esse aqui tem um sujeito e está explícito. Esse aqui tem sujeito, mas o sujeito está indeterminado. Não está. Esse aqui o sujeito está indeterminado ou implícito? Não, Indeterminado. Toma cuidado. Esse aqui é indeterminado, não é implícito. Beleza? Vamos seguir?